Aqui a Bom, telinha. boa tarde a todos para mais uma discussão clínica aqui da Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Hoje a gente tem o prazer de ter mais uma vez conosco, né? Tá virando assíduo aqui e a gente fica muito feliz com isso. Hoje a gente tem o professor Dr. José Carlos Perassoli, que é professor titular da Faculdade de Medicina de Botucatu, né? Professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, e vai falar para a gente hoje sobre um tema que muito nos preocupa ali nos sangramentos do terceiro trimestre, né, que é o descolamento prematuro de placenta. Então, professor Perassoli, muito obrigado pela disponibilidade, né, pela sua eu sei o quão é precioso o seu tempo, então a gente fica muito contente com a sua disponibilidade para estar falando hoje para a nossa clínica. Obrigado, o senhor tem o tempo que precisar. Ok, então uma boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer, né, estar atendendo esse convite, estar com todos os senhores aqui. Não tem nem que penalizar o meu tempo, não, minha disponibilidade, vamos dizer assim, a minha grande profissão, né, ser professor. Eu me considero um professor, né, então, e falar então sobre um tema. É um tema que muitas vezes ele não nos desperta muito curiosidade, né? Porque eu chamei um tema um pouco estanque, né? Ele não nos, dificilmente ele tem grandes inovações. E eu fiz um levantamento de três up-to-dates, e é curioso, né, que um deles ele chama atenção que, infelizmente, nós não temos ainda grandes meta-análises, né, desta área, principalmente em termos de norteamento de condutas, né? Mas eu vou tentar passar, então, para todos vocês aquilo que eu, vou falar assim, que eu captei, que eu acho que é interessante, né, dentro do tema, e para tornar um tema mais atrativo, vamos dizer assim, né? Bom, primeira coisa, vamos começar pelo conceitos, alguns conceitos. O conceito de descolamento prematuro de placenta é um conceito clássico, né, do descolamento parcial ou completo de uma placenta normalmente inserida, antes da resolução da gestação e desde que ela se encontre na idade gestacional acima de 20 semanas. Não tem dúvida nenhuma, né, essa é uma patologia que extremamente levando um risco importantíssimo, né, de morbimortalidade materna como perinatal, né? E por lado perinatal, ela aumenta em 20 vezes a mortalidade numa gestação do que uma gestação sem DPP. E em até 77% dos casos vai ocorrer, então, um óbito intraútero dessas crianças, né? Um problema já de natimortalidade. Bom, segundo, então, esses conceitos, né, os aspectos clínicos e laboratoriais, né, nós podemos classificar a DPP em três grupos, 3 graus. O grau 1, que é o mais tranquilo, mais simples, que não desperta, assim, preocupações imediatas, né, aquela gestante que ainda está assintomática, ou com sangramento vaginal discreto, mas não tem hipertonia uterina, o bem-estar fetal está preservado, né? Aqui dentro, provavelmente, entram alguns dos casos chamados, então, do DPP crônico, né? Depois eu vou falar alguma coisinha sobre o DPP crônico. O diagnóstico geralmente vai ser confirmado, né, se houver a suspeita, por meio do exame da placenta, após a resolução da gestação, se isso não foi feito através da ultrassonografia, né? Houve a chance de se fazer um ultrassom aqui. E aí os graus 2 e 3, que são os graus preocupantes, né? Que são aqueles em que a paciente já vai chegar com sangramento vaginal moderado, uma hipertonia uterina, já existem repercussões hemodinâmicas maternas, né? Ela já tem taquicardia, hipotensão arterial postural, queda da concentração de fibrinogênio, e a vitalidade fetal já pode estar comprometida. E o grau 3 é aquele que você está dentro dessa situação, né? Uma hipertonia uterina já importante, né? E persistente, na verdade, é o chamado aquele útero lenhoso, e você já tem, inclusive, o óbito fetal, que aí se em 2 subgrupos, com coagulopatia ou sem a coagulopatia. A incidência dessa ocorrência ela é de 2 a 10 casos para cada 1.000 nascimentos, mas essa taxa ela pode ser dependente de se a população que você está frente a ela ou a paciente em si, ela já tem alguns fatores, né, de risco, né, na sua prevalência,
ou se você já está tendo agora, na população estudada, um aumento de sua notificação, né? Então, lá é inclusive citado que países norte-americanos, como Estados Unidos e o Canadá, eles estão tendo um aumento da sua notificação, e isso faz com que as taxas deles estão aumentando. E lembrar que eu acho importante que 2/3 classificados como graves, tá certo? Então, penso assim, que no momento que eu recebo um caso com suspeita de descolamento prematuro de placenta, eu tenho que ter em mente que eu posso já estar num quadro que, se ainda ele não está numa fase de gravidade, ele tem tudo para caminhar. Então, 2/3 dos casos de EPP vão ser considerados graves. E, claro, consequentemente, associados a uma maior mortalidade materna e perinatal. Essa aqui é uma série, né, de 500 casos desses autores com um recém-nascido vivo. E dependendo da etiologia, olha, a questão de que momento da gestação que está acontecendo. 60,4% dos casos é uma gestação já de termo, pois cai para 25,3% entre 32 e 36 semanas e de 14,3% abaixo das suas 32 semanas. Bem, quando a gente vai falar, então, aqui sobre a fisiopatologia da doença, a primeira coisa que nós temos que enfocar, que é o básico, né, que você tem rotura dos vasos maternos, lá na descida basal. E essa rotura, ela pode ser de 2 tipos de vasos. Pode ser uma rotura de artéria ou pode ser uma rotura da veia. Nas duas situações, isso caminha para o quê? Um acúmulo, uma retenção do sangue, né, que vai comprometer essa descida e que determina essa separação, né, o descolamento, então, da porção da placenta aí que está inserida. Bom, dependente se o descolamento, a rotura, né, ela aconteceu decorrente de um vaso arterial ou de uma veia, eu vou ter situações diferentes. Quando a veia, a artéria, desculpa, é o fator básico, eu vou ter aqui uma alta pressão e o descolamento geralmente é na área central da placenta. Quando é a veia, aqui existe uma baixa pressão, geralmente é da periferia da placenta. Aqui o sangramento costuma ser autolimitado e a área de descolamento é muito pequena. Inverso daqui, na área da artéria, geralmente um descolamento de uma área maior e de uma progressão rápida. Aí as manifestações clínicas decorrentes da ruptura da artéria, elas são potencialmente consideradas fatais. Essa paciente vai ter um sangramento importante, entra facilmente numa coagulação intravascular disseminada e compromete rapidamente o bem-estar fetal. Enquanto para o lado da veia, as manifestações, vamos dizer assim, elas são mais lentas, elas vão ocorrendo mais do que eles chamam de um longo prazo. É um sangramento muitas vezes intermitente, não chama tanto atenção, mas aí ela vai evoluindo por um oligoâmino, esse feto evolui para uma restrição de crescimento fetal e até depois o comprometimento, né, então, da hemodinâmica da sua artéria cerebral média. O fator básico parece ser, então, a trombina, né? E ela vai ter um papel, assim, que se considera fundamental, tanto nas consequências clínicas, mas ela tem um papel importante também na patogênese. E existem duas, vamos falar assim, duas vias, né, para essa formação da trombina. Uma seria que o próprio sangramento tecidual, ele libera, né, o fator tecidual, que é a tromboplastina. E a outra, que é a hipóxia tecidual, ela aumenta, né, libera a produção de fator de crescimento do endovenoso, dos vasos, né, endovenosos, e vai levar a uma expressão anômala desse fator tecidual, como acontece aqui, mais produção também de tromboplastina. Então, isso levaria, então, às manifestações clínicas da doença. Então, começamos a ter contração uterina, a hipertonia, uma vez que essa trombina ela é considerado um agente uterotônico direto e potente. Vai determinar um processo de necrose tecidual e degradação da matriz extracelular, e isso, vamos falar assim, que vai corroborando para mais ruptura vascular. Aqui eu tenho um aumento da expressão das metaloproteinases da matriz, também existe um estímulo de genes envolvidos na apoptose e aumento de citocinas inflamatórias, principalmente a interleucina 8. Aí você pode evoluir por um distúrbio de coagulação, né, com deposição de fibrina intravascular, isquemia tecidual, anemia microangiopática,
e você tem uma redução importante da concentração de progesterona, o que facilita, né, a hipertonia uterina. Facilita a hipertonia uterina nessa situação. Bom, na etiologia, a maioria dos casos, nós não vamos chegar exatamente qual foi a etiologia desse descolamento. O que nós sabemos, ou a literatura nos traz, é que existe uma importante taxa de casos que estão relacionados à alteração placentária crônica. E aí, se nós voltarmos, por exemplo, até no início da pré-eclâmpsia, né, aquela a gente, quando estuda a fisiologia da gestação, a importância da invasão trofoblástica das arteriolas espiraladas para que eu tenha realmente uma gestação normal, aqui também se considera que existe uma deficiência dessa invasão trofoblástica das arteriolas espiraladas, e isso acaba, então, corroborando por uma necrose tecidual, processo de inflamação, infarto, rotura vascular nessa placenta e o sangramento. Existem outros eventos que eles não estão dependentes, então, dessa fisiopatologia, que vamos dizer assim. São eventos mecânicos e súbitos. Então, o caso de um trauma abdominal contundente, num acidente, por exemplo, automobilístico. Na descompressão uterina rápida, então, a gente sabe que um dos temores num parto gemelar, né, é que após o nascimento do primeiro gemelar, eu possa ter um descolamento, então, prematuro da placenta. Então, é uma outra causa. E, às vezes, na ruptura abrupta das membranas ovulares, aqui, claro, principalmente num polidrâmino importante. Então, a pressão com que esse líquido sai pode facilitar alguma área de descolamento. E também hoje se consideram outras causas, né, na etiologia da DPP, como as anormalidades uterinas, o uso da cocaína e o tabagismo. São causas associadas. Tanto a cocaína como o tabagismo, eles são processos de vasoconstrição. Bom, entre os fatores de risco, nós temos uma série de fatores de risco, sendo que mais o principal é o antecedente, a paciente nos trazer na sua história o antecedente de descolamento prematuro de placenta. Esse é o principal risco e ele vai ser, então, se eu comparar com gestantes que não têm antecedente, ela tem uma chance 10 a 15 vezes maior. Aqui, novamente, citando, então, a cocaína, as usuárias de cocaína, e aqui se cita que é principalmente aquelas, então, que fazem uso no terceiro trimestre, né? Você tem isquemia, vasodilatação reflexa e ruptura vascular. O tabagismo também ele é considerado, ele aumenta em 2,5 vezes, né, a chance de DPP grave e com óbito fetal, tá? E, claro, esse risco aumenta em 40% para cada maço de cigarro que essa paciente utiliza. Felizmente, pelo menos a nossa experiência aqui, nós temos realmente uma importante queda do tabagismo junto das gestantes, mas, eventualmente, me aparece aquela que nos deixa, assim, vamos dizer, de cabelo arrepiado, né? Que ela fuma um maço de cigarros, até mais do que um maço de cigarro por dia. E a hipertensão arterial, aqui curiosamente, né, a gente sempre fala que a paciente portadora de hipertensão arterial, ela tem um risco maior de DPP, e na prática, muitas vezes a gente encontra isso mesmo, ele aumenta em 5 vezes o caso de DPP grave. Entretanto, o que nos chama atenção que pela literatura, eu manter a paciente bem controlada, se eu tentar aqui, né, o tratamento antihipertensivo não reduz o risco da hipertensão arterial crônica, tá certo? Isso é bastante curioso. Até por experiência, a gente tem alguns casos de pacientes que estão internadas, não tem nenhum sinal de DPP, ela está internada por uma hipertensão arterial importante, você leva a paciente para um controle. Por exemplo, eu lembro um caso que eu nunca mais esqueci, uma paciente que estava de alta, inclusive, na época ela só não foi de alta por uma questão de serviço social, né, não vieram buscar a paciente. Nesta noite, ela fez um DPP, ou seja, se ela tivesse ido de alta, né, o DPP estaria acontecido na sua casa, né? Então, não pode desprezar, né, que a hipertensão arterial é um fator importante. Só que a gente vai falar, bom, então vamos deixar ela bem controlada. Isso não é segurança, isso que eu quero dizer a mensagem, né? A paciente estar bem controlada não é segurança que ela não vai ter o DPP.
E quando eu tenho Professor, associação, pode professor, falar. apesar disso, não é um motivo para também manter as pacientes hipertensas internadas, né? Ah, não é, não dá, porque senão a gente vai estar com a enfermaria sempre, pelo menos a nossa aqui, né? Sim, Estaria aqui sempre também. sem leito para internar. Não, não é motivo, não. Tá. Ou seja, eu tenho sempre que ir em busca de deixar a paciente bem controlada e, claro, ela está sempre muito bem orientada, né? Que qualquer sangramento, qualquer sinal de começar a fazer uma atividade uterina exacerbada, que ela precisa procurar o serviço. Então, acho que bem lembrado aí, não é? Vou Uhum. deixar a paciente, ela tem eles DPP, fica internada até na cioneria. Né? Sim, Não é isso. e essas questões, né, de risco são bacanas para a gente orientar as pacientes durante, né, a internação, durante o pré-natal, explicar para ela do risco, para ela Isso, ficar mais atenta do isso, que a outra paciente. isso, do que uma paciente e outra que não tem nada, de repente ela tem algum sangramento, ela nem procura, né, o Uhum. serviço, porque ela não sente nada no início, aqui é diferente, essa paciente, ela tem que sair muito bem orientada aqui, parecer qualquer sangramento, independente se ela já tem dor ou não, ela tem que procurar o serviço, porque pode ser o processo inicial do descolamento, com Legal. certeza. Ótimo, obrigado. E se ela tiver associação, né, da hipertensão mais do tabagismo, isso aqui é um efeito sinérgico. Então, esta aqui, vamos supor, ela tem que ser chamar mais atenção dela, né? Mais atenção dela, porque para ela o risco é maior. E as anomalias uterinas, aqui especificamente o útero bicorno, tá certo? De anomalia, presença de sinéquias uterinas e o leiomioma submucoso. E o leiomioma submucoso são alterações, então, próprias do útero que podem aumentar. E aí tem outros fatores que não são tão importantes, né? Então, as asmáticas teriam uma chance maior. Se ela tem um antecedente familiar, então, por exemplo, uma irmã, um familiar de primeiro grau, né, que desenvolveu um DPP, é descrito maior incidência na cesárea anterior e na presença de lesão renal aguda decorrente da gestação. Mas esses eles consideram que são fatores de risco, vão falar assim, bem baixos, bem baixos. Um derivado da cocaína, professor, desculpa interromper, que a gente tem, pelo menos aqui em São Paulo, às vezes a gente vê alguns casos, é paciente da área de crack, né? Que faz DPP. Já teve algumas situações de plantão após o uso. Na prática, quando a gente tem essa paciente, a gente fica bastante apreensivo, sim, com essas pacientes. E a gente faz a mesma orientação que eu faço para aquela que já é uma hipertensa e tal, a gente faz para essa paciente, principalmente quando ela vai chegando mais próximo do termo. Né? Qualquer sinalzinho de sangramento, você precisa procurar o hospital. Não é para ficar esperando se vai acontecer mais alguma coisa, se o sangramento vai piorar. Né? É importante isso aí. Bom, aqui seriam os fatores de risco ligados aos chamados marcadores bioquímicos, né? Marcadores séricos maternos, se presentes, eles aumentam em 10 vezes o risco. E são aqueles marcadores próprios para a síndrome de Down, defeitos do tubo neural. Né? Eles citam o aumento da alfa-fetoproteína ou de beta-HCG, queda da proteína plasmática da gestação, do estriol não conjugado, e uma inibina que está nos percentis ou muito abaixo, né, dos 5%, ou abaixo de 95%. E citam também as pacientes portadoras de hipotireoidismo subclínico. Eu não sei a experiência de vocês, nós aqui acabamos criando um ambulatório junto com um ambulatório de diabetes com as pacientes hipotireoideias ou de problema de tireoide. E a gente tem visto, assim, vamos falar, uma taxa importante de pacientes, como a gente investiga toda paciente acima dos 35 anos, de pacientes, então, com hipotireoidismo subclínico. Então, vamos falar, é uma população, não sei se está aumentando, é porque se investiga que nós estamos achando, mas é uma população que ela também está relacionada com um fator de risco para o DPP. Não sei falar para vocês, porque eu não tenho esse levantamento, se realmente qual a taxa de DPP que a gente tem nessa população especificamente. Isso não seria, mas a literatura não tem dúvida de colocar essa questão. No diagnóstico, né, nós temos os chamados... Pode falar. Desculpa. É interessante essa coisa, né? Porque às vezes as pessoas não consideram muito o hipotireoidismo como uma patologia importante, né? Então, tem gente que defende não antecipar ou não levar isso em consideração na hora de tomar a decisão de induzir ou não um parto, né? E tem aí seus fatores de risco, obstétricos também, né?
Também. E até porque a maioria delas, o controle é muito fácil, né? A gente tem, inclusive, uma endocrinologista. Nesse ambulatório ela vem. E eu até brinco assim, falando, é uma vez que acertou a dose, não vai fazer mais nada, vai até o fim. A maioria, vamos falar assim. Então, eu acho que assim, ele não acaba despertando a preocupação. Né? Porque primeiro foi um achado, ela não tinha esse diagnóstico, não referia a nada, você colhe o exame e vem alterado. Segundo, você controla ele facilmente. Então, isso leva a uma desvalorização do que você tem na sua frente, né? E aí, muitas vezes, depois vem alguma complicação que não está se esperando, né? Bom, o diagnóstico, nós podemos começar pelos achados clínicos, e aqui vamos pôr o diagnóstico do descolamento agudo. Nós vamos falar agora no descolamento agudo, né? Então, ele sempre tem início abrupto, né, o sangramento, acompanhado de uma dor abdominal ou uma dor lombar, leve a moderada intensidade, e claro, então, associado à contração uterina, podendo chegar até o famoso, né, útero que fica totalmente firme, sem quase nada de relaxamento, útero lenhoso. Cuidado com a perda de sangue, né? Ela pode ser subestimada. Então, num valor, parece, a perda de sangue não está chamando atenção, o útero está um pouquinho mais hipertônico, tem que valorizar sim, porque vocês podem ter o descolamento retroplacentário, né? Ou retroplacentário, na região retrocoriônica ou intraminiótica. Então, eu não extravaso realmente o sangramento, mas ele está presente e, aliás, bem pior essa que não extravasa do que aquela que está extravasando, né? Agora, o descolamento retroplacentário vai ter outros desfechos mais graves. Esse sangramento vaginal, ele pode variar de leve ou clinicamente significante a grave com risco de vida. Então, depende do que vocês estão, no momento que começou, né? E a associação de dor abdominal, hipotensão e comprometimento da vitalidade fetal tem que considerar isso um descolamento significativo, né? E o óbito fetal, que causa, né, óbito fetal e morbidade materna grave. Quando vocês tiverem um descolamento de cerca de 50%, geralmente essas pacientes já estão no quadro de coagulação intravascular disseminada e vocês vão ter o óbito fetal. Mais ainda, né, a coagulação intravascular disseminada, ela vai estar presente em 10 a 20% dos casos de EPP graves com óbito fetal. Então, se eu tiver óbito fetal, eu já tenho que ter a ideia que essa paciente provavelmente também deve estar em coagulação intravascular disseminada. E aí vem a importância do fibrinogênio, né, dentro do... Agora, nós estamos, então, em achados laboratoriais, que a sua concentração se relaciona com a gravidade desse sangramento, com a presença da coagulação intravascular disseminada e com a necessidade de transfusão de vários produtos sanguíneos, né? E aqui são os valores que se consideram, né? Um fibrinogênio abaixo de 200 mg por decilitro tem um valor preditivo positivo de 100%, né? De uma complicação importante, então ele vai estar diante de uma hemorragia grave, né? Mesmo após a resolução da gestação, e acima de 400 mg por decilitro, um valor preditivo negativo de 79. Então, se eu tiver com esse valor, a chance é 100% de que eu tenho uma coagulação intravascular disseminada, e acima disso, que ela não esteja, é os 21%, né, de que ela esteja. Nos achados da imagem, eu tenho tanto o ultrassom, a ressonância, a tomografia, mas a literatura ressalta que nós devemos iniciar pelo mais fácil, mais prático de se fazer, que é a ultrassonografia, que ela não deixa muito a desejar, né, frente aos outros exames. Eu posso encontrar lá um hematoma retroplacentário, com uma aparência sólida, complexa, então é uma aparência bastante, vamos falar assim, heterogênea, dependente da fase que se encontra. Mas eu vou detectar esse hematoma. A sensibilidade diagnóstica varia, né, de 25% a 60%, então o valor preditivo positivo é alto, 88%. E às vezes o que se encontra é a placenta espessada e chama trêmula, como movimentação da gestante, eles chamam de sinal da gelatina da placenta, né, um exame que seria característico. Posso fazer uso da ressonância magnética, né, para detectar o descolamento que, eventualmente, o ultrassom não conseguiu, tá? Mas a literatura reforça que o ultrassom, vamos falar assim, é o exame mais prático, mais fácil de se fazer e que ele vai nos dar, assim, um resultado bastante positivo.
E a tomografia computadorizada, ela seria útil nas situações de trauma, né, para descartar uma lesão interna, e ela ajuda, ela estima melhor a extensão do descolamento. Tá? Extensão do descolamento. Mas eu acho que na prática a gente deve, em princípio, se restringir com o ultrassom, e se ele já fez o diagnóstico, e claro, se por outro lado ele ficou duvidoso, mas a clínica é uma clínica exuberante, não tem que ficar procurando outros exames que não são tão práticos de se fazerem, né? Às vezes você depende do momento, se é de noite, se é de dia, se tem quem faz essas coisas, e você vai perdendo tempo, vamos falar assim, no prognóstico dessa paciente. Né? No descolamento considerado grave, né, no descolamento agudo considerado grave, você vai ter uma associação com para mim fazer esse diagnóstico, né, com pelo menos uma das seguintes complicações para o lado materno, né? Você tem ou já está em CVD, ou está num choque hipovolêmico, está necessitando de transfusão sanguínea importante, se ela teve que ir para uma esterectomia, insuficiência renal, foi a óbito, claro, isso aqui está dentro do grupo que foi um DPP grave. Para o lado fetal, seria o comprometimento da vitalidade fetal, a presença da recessão de crescimento ou óbito. E para o lado do recém-nascido, ou seja, que se está fazendo como se fosse uma avaliação retrospectiva, né? Nasceu prematuro, recessão de crescimento, ou ele teve um óbito, então, neonatal. Quais as consequências, né? Quais as consequências? As consequências para o lado da mãe, da gravidade, né? É que ela vai ter uma perda excessiva de sangue e vai entrar num quadro de coagulação intravascular disseminada, né? Vai entrar em choque hipovolêmico, insuficiência renal, síndrome do desconforto do respiratório do adulto, entra em falência de múltiplos órgãos, vai para uma esterectomia periparto até a morte. Como consequência, você vai aumentar a sua taxa de cesárea nessa população. E ainda como consequência, chamado risco de longo prazo, essas mulheres hoje já está descrito que elas são futuras, né, candidatas a ter uma doença cardiovascular e ter aumento da mortalidade geral delas numa idade ainda precoce. Para o feto, vai intervir aqui a gravidade e, claro, aqui está associado com a idade gestacional, né? O grande problema deles vai ser o aumento da morbimortalidade, muitas vezes causado, então, pela prematuridade. A restrição de crescimento fetal, ela está mais relacionada com aquele DPP de evolução lenta, o chamado, então, DPP crônico. Tá? O diagnóstico diferencial mais importante é a rotura uterina. E, claro, vai depender em que situação você se encontra. Nós sabemos que uma rotura uterina espontânea na gestação é raríssimo. Então, eu encontro muito mais a rotura uterina no trabalho de parto e no período expulsivo. Tá certo? No período expulsivo. A não ser, por exemplo, num caso de uma paciente que sofreu um politraumatismo, né? Então, é diferente. Mas, se não, seria o diagnóstico principal. Os outros, né, eles são de exclusão. Então, a placenta prévia, ela já entra como os dois principais diagnósticos da hemorragia da segunda metade, a placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Bom, mas se eu ver o que é uma placenta prévia e o que é um DPP, eu falo, nossa, é impossível confundir. Mas, na prática, nem sempre as coisas são muito bem assim, né? Infelizmente não sei. A medicina, né, não é 1 mais 1 igual a 2. Então, eu tenho os casos clássicos e tem aqueles casos que fogem do padrão e, eventualmente, eu estou pensando num DPP e é uma placenta prévia. Claro que eu tenho todos os mecanismos de tentar separar esses diagnósticos. Pode, no início, confundir com um trabalho de parto, aquela paciente que, às vezes, vem de frente que começou a ter contração, perdeu um pouquinho de sangue, isso pode ser o início de trabalho de parto. E ser também um hematoma subcuriônico. O descolamento crônico, né, eu trouxe aqui porque, na prática, vamos dizer assim, a nossa experiência aqui não é uma experiência grande com descolamento chamado crônico. E até nós temos, acho que uns 2 ou 3 casos que acabou tendo esse diagnóstico, não se valorizou ele muito e a paciente acabou depois evoluindo para um quadro agudo. Ele é caracterizado, então, por um sangramento leve, que vem se mantendo, intermitente. Se você fizer os fatores de coagulação, fizer as dosagens, eles vão apresentar-se todos normais,
Mas o ultrassom aqui ele é importante, ele vai encontrar sim, né, um hematoma placentário, né, um retromembranoso, que pode ser marginal ou central. Se eu não fiz ultrassom e esse parto evoluiu por qualquer motivo, né, aí o anátomo patológico da placenta vai mostrar lesões crônicas, né, coisas que foram persistentes, né, num período da gestação, né, lesões crônicas, necrose tecidual, infarto, trombose intervilosa, deposição de hemosiderina. Lembrar que o mesmo DPP crônico, que vamos dizer assim, ele tem uma evolução mais tranquila, no segundo trimestre, se ele estiver já associado com oligoâmido, você tem uma alta taxa de óbito fetal, de prematuridade e de morbidade neonatal, né? E que, na verdade, as gestantes que têm risco de desenvolver manifestações clínicas decorrentes do que eles chamam de doença isquêmica da placenta, né? E aí vem aqui no DPP uma sequência de descolamento crônico, seguido, então, você tem o descolamento crônico, passa para ter também o oligoâmido, passa para a restrição de crescimento fetal, e essa paciente tem o risco maior de desenvolver pré-eclâmpsia. Da conduta. Então, a conduta é importante que, frente a uma paciente com sintomas de DPP, eu tento fechar esse diagnóstico rapidamente, ou se não, dependendo da situação, eu já começo a fazer o que se chama de uma abordagem inicial, ou seja, não devo postergar, né, a hipótese de DPP, ela precisa ser afastada ou confirmada rápido, né? Não dá, no caso, chega a determinado momento, falar, então, deixa ela em observação, vamos ver não sei o que, hipótese de DPP, ou você afasta ou você confirma. E aí você tem que tomar sua conduta, se confirmado, imediata. Então, seria, primeiros 2 passos básicos, vamos falar assim, né? Uma avaliação imediata para confirmar o diagnóstico, avaliar a condição materna e fetal e iniciar um tratamento imediato adequado. E aí estarem atento que, numa situação de descolamento de pequena proporção, que não nos chama muita atenção, que muitas vezes eu estou na dúvida, né? E mesmo que a gestante estando estável tal, pode evoluir rapidamente para um estado instável. Então, se eu ficar na dúvida e não conseguir, vamos supor, ela chegou num pronto atendimento, primeira hipótese que eu estou fazendo é um descolamento prematuro de placenta, mas nada eu consigo confirmar, meu ponto de vista, essa paciente não pode ser mandada para casa. Pelo menos ela vai ficar algum tempo em observação. Se tiver condições, eu devo interná-la para ver essa evolução, porque eu posso estar passando deste quadro, né, totalmente ainda estável, sem grandes complicações, e ela rapidamente entra num quadro então instável. Fechado o diagnóstico, é importante já se ter um acesso intravenoso, 1 ou 2, né, dependendo, então, se o descolamento já está mostrando que é um descolamento grave, e para um acesso de vasos calibrosos, é fundamental. Começar a administrar cristalóides, tentar manter um débito urinário de pelo menos 30 ml hora, monitorar as situações hemodinâmicas dessa paciente, né? Então, frequência cardíaca, pressão arterial, débito urinário e o sangramento. Lembrando, mais uma vez, eu sempre chamo atenção, né, que muitas vezes ela está alterando frequência cardíaca, pressão, débito urinário, mas o sangramento não chama atenção. Não esquecer do sangramento subclínico. Ainda nessa abordagem inicial, eu devo colher sangue, né, para fazer uma tipagem, prova cruzada, um hemograma completo, e aqui, além de eu ver toque, hemoglobina, eu vou em busca da contagem das plaquetas, as provas de coagulação, né, concentração de fibrinogênio, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, e avaliação hepática, né, e da função renal, porque, eventualmente, essas pacientes também estão cursando, né, com uma pré-eclâmpsia síndrome HELP e aqui com uma lesão importante renal. Existe o teste de coagulação rápido, aquele que até que eu espero, né, que eu colhi o sangue, até que me venham os resultados, eu já posso ter uma ideia se eu estou já com alteração de coagulação importante, né, em que você colhe o sangue, então, num tubo e deixa ele por 10 minutos e você vai ver se quanto que está, se coagula esse sangue, ou se eventualmente ele já tinha lá um coágulo que se desfaz. Isso chama atenção que eu devo ter uma baixa concentração de fibrinogênio. E também as situações que a paciente, qualquer acesso venoso que você teve, fica sangrando de maneira prolongada, né? Tem que chamar atenção.
Na abordagem que a gente chama de subsequente, quer dizer, aquilo seriam todas as coisas gerais que eu devia já ir dando em andamento para essa paciente, tá? E aí eu vou avaliar a necessidade de já ir, necessidade que ela já tem de ter que repor sangue e seus derivados conforme a necessidade, né? Acima de uma perda estimada entre 500 e 1.000 ml, eu já tenho que estar preocupado e ficar preocupado se eu já solicitei concentração de massas, plasma fresco congelado, crio precipitado e plaquetas, que são todos os elementos que vão me ajudar a modificar o quadro dessa paciente. Deve-se tentar manter um hematócrito, que se considera que é um hematócrito, enfim, que ela não estaria num quadro tão grave, tem que estar a pelo menos de ser 25%, deve ter uma contagem de plaquetas sempre de pelo menos 75.000, aquela concentração da fibrinogênio de pelo menos 300 miligramas por decilitro e o tempo de protombina e trombina parcial menor que 1,5 vezes o controle. E não esquecer também que, claro, a gente faz aquela grande preocupação com o descolamento prematuro de placenta, mas temos que lembrar que eu tenho outras ações que eu posso fazer para essa paciente no sentido de melhorar o prognóstico fetal, né? Que são as chamadas, que em qualquer outra situação isso aqui vai ser importante, que as pacientes que têm uma idade gestacional abaixo de 32 semanas fazerem, então, o esquema de sulfato de magnésio, né, para diminuir, então, as complicações neurológicas, a profilaxia de septococcus do grupo B e fazer o corticoide, né, para aceleração de maturação pulmonar abaixo de 34 semanas. Manter a paciente aquecida e com suplementação de oxigênio se necessário e, claro, né, não esquecer do feto, né, que às vezes é uma situação que a preocupação é tanto com a mãe e a mãe, de repente chega lá já tem um óbito fetal. Então, tem que haver um monitoramento contínuo. Claro que é uma situação que ninguém é para estar trabalhando com essa paciente sozinho, né? Isso aqui você precisa já estar com mais colegas, então, de apoio. No futuro, pode ser que eu vou precisar, inclusive, de colegas de outras especialidades. Então, o DPP é aquela situação que eu tenho que ter o alerta, e eu chamo assim, a importância do trabalho em equipe. A importância do trabalho em equipe aqui, né? Bom, e a resolução dessa gestação? Ela vai ser uma resolução de imediato, uma resolução expectante. Então, aqui você pode ter um pouco de variação, depende de cada caso. No geral, na prática, não existe, vamos falar, quase lugar para conduta expectante, né? Ela vai depender da idade gestacional, da condição materna, da condição fetal. Então, gestação de termo, DPP grave, né? A resolução imediata da gestação. Aí a gente vem algumas associações, né? Bom, a mãe está estável, né? O feto está vivo, parto vaginal é iminente, não tem porque a questão aqui, que via que eu vou fazer a resolução? O ideal é que fosse parto vaginal, é aquele que vai oferecer menos riscos para complicações, né? Mas então, mãe está estável, feto vivo, parto vaginal é iminente, parto vaginal, não cesárea, né? Feto vivo, eu não posso ficar mas o sangramento não está tão importante, porque aquilo que eu falei, né? Se for um descolamento retroplacentário, eu não sei se daqui 5 minutos esse descolamento foi importante para ter o óbito fetal. Não dá para prever isso aí, o que está acontecendo, né? Se a mãe está estável, mas já é um feto morto, claro, eu posso tentar, assim, o parto vaginal. Agora, a mãe é instável, mesmo com feto morto, mesma coisa, parto vaginal é iminente, tudo bem, mas se não, vai cesárea também, porque não valorizo agora, não tem importância a preservação da vida do feto, porque já está morto, mas eu posso estar oferecendo condições para que essa mãe entre num quadro extremamente grave e depois com um prognóstico bastante a desejar, né? Não esquecer que existe uma complicação importante, né, do DPP, que é o famoso útero de Cuvellar, e que muitas vezes, então, vou para a cesárea, eu tenho que ir preparado, né, para que encontrar esse tipo de útero, tá? Então, que você tem geralmente associado com o descolamento retroplacentário, esse sangue não tem para onde se extravasar, e ele vai aumentando seu volume, e ele vai infiltrando, né, todo o miométrio, e quando a gente faz a abertura, esse útero está cheio de sufusões hemorrágicas, tá? Então, em atonia, faz hemorragia pós-parto, uma grande chance de hiperesterectomia.
Após o parto, claro, eu tenho que continuar com os cuidados em cima dessa paciente. Ela era uma paciente de extrema gravidade, ela continua uma paciente de extrema gravidade até que eu não tenha toda a sua clínica, os seus sinais clínicos compensados, né, recuperados. Então, eu tenho que manter a infusão intravenosa de ocitocina para manter esse útero bem contraído e cuidado com os sinais vitais, com a perda de sangue, controle do débito urinário, se está tudo bem, se esse útero está se mostrando involuído, de consistência firme, tá certo? E manter a avaliação laboratorial, né, com controle da hemoglobina, os parâmetros de coagulação e, claro, monitorar, porque essa paciente ainda, claro, ela tem chance de evoluir para uma insuficiência de múltiplos órgãos. Se ela já não o fez durante, vamos falar assim, até a resolução da gestação, esse é um período que ela continua ainda oferecendo esses riscos. E para uma futura gestação dessas mulheres, né? A recorrência, né? Uma mulher que já teve DPP. As que já tiveram DPP, 3 a 15% delas em relação a 0,4 a 1,3% de quem não teve, é então uma chance bem maior de que isso vá se repetir. Se ela já fez 2 sequências de DPP, a chance é de 20 a 25%. Né? E se ela teve um DPP grave, a chance dela é maior do que se foi um DPP não grave. Se ela teve óbito fetal naquele DPP, 7% ela vai ter um DPP com óbito fetal na próxima gestação. Tá? E situações com manifestações clínicas recorrentes de baixa perfusão placentária, né? Então, que é o próprio DPP, o antecedente TELA, antecedente de pré-eclâmpsia, está aumentada a chance de DPP, e até o antecedente de restrição de crescimento fetal. Porque para essas 3 entidades, vocês lembram lá aquela questão da evolução adequada das arteriúlas espiraladas, né? Da invasão trofobácea das arteriúlas espiraladas. Então, aquela fisiologia que é própria da gestação, ela, quando está alterada, ela, vamos falar assim, que é uma fisiologia praticamente comum, né, do DPP, da pré-eclâmpsia e da restrição de crescimento fetal. Claro que a gente, na prática, vê muito mais a pré-eclâmpsia porque tem maior incidência, né, tá certo? A prevenção, né, seria abolir o tabagismo. Então, uma paciente que já teve DPP e chega grávida, ela tem que já de início, ou se ela me procura, né, procura você, falando, olha, eu tive um descolamento, eu estou programando engravidar novamente, tá? Então, se ela é uma tabagista, ela já tem que procurar ir largando, então, esse hábito. Se ela é usuária de cocaína, ela tem que ser orientada da importância, né, e é claro, aqui a situação é um pouco mais difícil. Se ela tem um mioma uterino submucoso, que é um mioma, então, que realmente está mais relacionado com o DPP, alguns acham que seria interessante fazer a ressecção desse mioma antes dela engravidar. E aqui, essa aqui é uma meta-análise mostrando o efeito do AS sobre a prevenção do DPP. Essa meta-análise, não sei se é infelizmente, né, vou citar aqui, mostra que não tem efeito, né? Na prática, pelo menos no nosso serviço, toda paciente com antecedente DPP, considerando estas situações, a gente sempre tem usado o AS. A gente usa o AS para essas pacientes, quando ela tem história de DPP. Mas essa aqui é uma meta-análise agora de 2018, tá certo? Mostrando que não teria efeito sobre o DPP. Bom, o que eu trouxe para vocês, então eu tirei dessas up-to-dates aqui, vocês veem que as 3 têm o mesmo autor, né, o Anand, e associado com outros autores, mas é uma descrição bem interessante. Eu fiz aqui praticamente um resumo, então, para os senhores do que eu encontrei aí, até tentando buscar alguma coisa inovadora, tal, né? Vamos falar assim, que na prática, o inovador que eu encontrei não é nada para mim prazeroso, né? Me falar que o AS não funciona, né? Uma coisa que a gente vinha utilizando e achando que ficava mais tranquilo. Apesar que, assim, eu não tenho tranquilidade frente a uma paciente que teve DPP, principalmente com óbito fetal, né? E aí particularmente, eu acho que tem que ficar em cima. Que idade gestacional aconteceu aquele DPP? Né? Foi com 36 semanas. Então, essa paciente, para mim, quando ela vai atingindo essa idade gestacional, eu não fico tranquilo, né? Eu acho que é uma paciente que ela tem chance de repetir o DPP, inclusive com óbito fetal. Então, aí a gente tem que começar a ficar monitorando ela um pouco melhor, né?
Bom, eu agradeço a atenção, né? Espero contribuir um pouco com vocês, mesmo com um tema assim, que eu falei no início, é um tema que a gente ele é um pouco estanque, né, que eu chamo assim, ele não tem grandes mudanças, né, não nos traz grandes, hoje descobrimos isso, vamos mudar para cá, vamos mudar para lá, até porque a literatura também reforça que as meta-análises, principalmente, então, como eu falei, na conduta em si, né, elas não são importantes, não são tão interessantes, até talvez porque são a casuística, né, muitas vezes não vai ajudar para isso, ok? Professor, em primeiro lugar, excelente a aula, a explanação. Até é interessante o senhor falar isso, que não teve grandes mudanças, mas eu acho que a experiência clínica que o senhor traz, além dessa revisão embasada aí nas evidências científicas, ela é brilhante, né? Achei muito interessante algumas coisas. Eu queria fazer alguns comentários e tem algumas dúvidas até para perguntar aqui, não sei se são dúvidas da plateia, de todo mundo que está acompanhando. Então, professor Perassoli, primeiro, eu acho que foi bem claro na sua explanação que a suspeita clínica ela é muito importante, né? Ela é muito forte. É isso que vai aí no residente que está em formação, no aluno, ou mesmo na gente, nos assistentes que tiverem, é a suspeita clínica. Paciente com a tríade de dor, sangramento, hipertonia uterina, é essa paciente que a gente vai pensar no DPP. Se eu tenho uma gestação de termo, né, professor, eu acho que a nossa conduta imediata é pensar mesmo na resolução, né? Muitas vezes a gente optar por evitar levar ela para exame subsidiário, mas muitas vezes a gente tem um prematuro extremo, tem um caso de uma dúvida diagnóstica e essa paciente precisa. A gente não vai tirar um prematuro extremo pela suspeita, a não ser que seja uma suspeita um diagnóstico de certeza muito forte. O paciente acabou de fazer uso de uma medicação que está relacionada, usou cocaína, usou crack, chega com hipertonia, sangramento, bradicardia fetal, né, professor? Eu acho que isso ficou bem claro aí na aula que o senhor acabou de mostrar para todo mundo. Então, o diagnóstico clínico, a essência clínica, ela é muito importante. E aí, professor, Não, só vou reforçar o que você está falando. Acho que, principalmente para os residentes, né, que estão começando uma vivência agora, eu acho que assim, se ele colocar lá na hipótese diagnóstica dele, que pode ser um DPP, enquanto não descartar, essa paciente não pode sair daí. Né? Sair daí que eu falo assim, no serviço que ela chegou. Né? Ela não pode ser mandada embora. Né? Com alguma orientação, volta depois se piorar. Se ele não descartar. Descartou, tudo bem. Eu acho que assim é importante. A gente tem assim, a opção, o nosso pronto-socorro é muito perto do centro obstétrico, eu lembro também, Botucatu também tem isso, mas tem serviços que é muito longe, às vezes a paciente não pode ter atraso em tomar uma decisão. Professor, achei muito interessante a questão do fibrinogênio, que o senhor falou, da dose do fibrinogênio, né, dos níveis de fibrinogênio, para a gente pensar na CVD. Eu acho que eu fico pensando naqueles casos, principalmente de óbito fetal, como o senhor mostrou, e que a paciente está estável. Provavelmente a dosagem do fibrinogênio vai ajudar a gente nessa decisão, não é isso? Se ela está estável, óbito fetal, o que se deveria fazer, vamos falar o que é o melhor, é o parto vaginal. Só que assim, quanto tempo vai levar essa resolução da gestação? Então, você não pode usar esse parâmetro deste momento, paciente estável, e eu começo, sei lá, a induzir, conduzir o parto e vai passando horas e eu estou paciente estável, né? Entendeu? Ficar na minha impressão da paciente, a preocupação que o feto nasce, né? Eu acho que você tem que ficar monitorando essa paciente, né? Passaram algumas horas, colhe de novo, não tem como. Não tem como, colhe de novo o fibrinogênio dela, né? Classicamente, né, professor, o pessoal fala em 4 horas, né? Então, depois de você ter o diagnóstico do DPP, se com óbito fetal, se não nascer em 4 horas... Isso que eu falo, assim, é um parto vaginal, mas em questão de horas, né? Bom, é parto vaginal, porque até, por exemplo, tem condições para esse parto? Às vezes não tem, né? Depende, ela está com colo grosso, posterior, imperf, né? Primigesto, vamos pôr tudo assim, aquilo que vai contra, né? Vou ter sucesso, né, num preparo de colo, numa indução, certo? Então, isso tudo tem que ser na hora pensado, né, tá certo? E aí a dúvida, eu acho que o senhor deixou, o senhor fez um comentário, mas eu fiquei
ansioso pela sua resposta. A paciente, se ela já teve um DPP anterior, a gente introduziu o AS, está acompanhando, ela chegou na mesma idade gestacional que ela teve DPP anterior, você acha que tem que resolver? Eu queria saber a opinião do senhor. Na mesma eu idade acho assim, gestacional? eu também acho assim, você precisa tomar cuidado para não fazer as prematuridades, né? Tirar um feto prematuro sem necessidade. Para mim, assim, se ela chegar com 37, ela chegou em 37 semanas, tá certo? Assim, é um feto maduro e ela tem uma história do DPP próximo dessa idade, eu sou resistente em ficar, retorno uma semana, não sei o quê, porque não tem exame que você vai fazer para prevenir. Não é? Eu faço um ultrassom do bem-estar fetal. Avalia a placenta. A placenta está ótima, sem condição. O nenê está ótimo. E vai embora. Faz uma cardiotocografia, tá? Não te fala nada. Né? Aqueles casos que eu falei, paciente hipertensa crônica, que está ótima, bem controlada, e ela faz o DPP na sua frente, assim, em questão de minutos. Então, agora, o grande preocupação da gente vem é aquele que foi muito prematuro, né? 34 semanas, até não é muito, porque 34 semanas a gente já está mais tranquilo se precisar resolver. Mas ela vem com uma história prévia de DPP com 34 semanas, tá certo? Isso cria uma angústia muito grande, né? Porque eles falam, inclusive se fala, né, que a idade que aconteceu o DPP, ela vai ser muito próxima, né, da idade que você pode ter o segundo DPP dessa paciente, né? Então, aí é mais difícil. Você vai, tudo bem, monitora a paciente, o nenê e tal, e até assim seria interessante. Ela mora muito distante de um serviço, né, que ela possa procurar recurso. Aí seria ela ter que ficar mais próxima do serviço. Mínimo sangramento que ela apresentar, não importa que esse sangramento está se acompanhando de dor ou não, essa paciente tem que procurar o serviço, né? Se começar qualquer sensação de contração uterina, mais ainda. Mas aí a gente, enfim, a angústia é muito grande em cima desses fetos, né? Com certeza, né, professor? Essa mãe. Casos difíceis, né? E aí, infelizmente, a gente vai ter que tomar algumas decisões nesse sentido, né? Muitas vezes a gente gostaria, o paciente chega, você fala, puxa, será que não dá tempo de fazer um parto normal? Ela chega, mas esses casos, talvez esse tempo que a gente perde, se tem o diagnóstico já fechado, a gente perde o bebê, complica a vida dessa mãe, né? Leva para uma insuficiência renal. Eu acho que não são com esses casos que a gente vai cuidar dos nossos índices de parto normal e cesárea, né? Não. Feto vivo, termo, fechou o diagnóstico, pode resolver, né? Ver tudo o que você precisa de prova cruzada, porque depois, não é também assim, sai correndo resolver, porque você precisa também ter uma certa retaguarda, porque na evolução, né? Mas não é ficar postergando, a conduta já está dada, né? É a resolução da gestação e cesárea. Até essas questões que o senhor colocou, né, do corticoide, do sulfato de magnésio, é tudo situação de exceção, né, professor? Em casos muito bem selecionados, né? Sim, mas por exemplo, se chega uma 33 semanas, né, DPP, se fizer a primeira ampola do corticoide, né, pelo menos o que a literatura diz, que até hoje se considera que se você sabe que vai nascer, por qualquer motivo, não estou nem falando do DPP, vai nascer uma criança abaixo de 34 semanas e você não começar o esquema de corticoide, seria uma certa falha nossa, né? Porque o mínimo que ela receber intraútero, se ela tiver indicação de fazer depois lá no berçário, né, exógeno, o surfactante exógeno, a resposta é melhor do que aquela que não recebeu nada. Então, eu chamei a atenção disso porque um desses 3 artigos, ele chama atenção, e eu achei curioso, porque a gente vai esquecer totalmente dessa questão do sulfato para a neuroproteção, vai esquecer do corticoide, porque a nossa preocupação nesse momento é o sangramento ou o descolamento placentário. Mas, por isso que, assim, a gente precisa ter em mente, assim, eu posso já começar o corticoide. Ela chegou, começa o corticoide. Vai resolver, entra com sulfato de magnésio, né? Tá certo? Eu acho que... E a gente esquece, não adianta. Na prática, eu vou ficar preocupado com aquilo que é o agudo para mim, né? Sim. E outras 2 coisas, assim, que classicamente a gente vê, às vezes, em
né, em debate sobre emergência obstétrica e tal, a amniotomia na questão, né, do DPP e o uso de algum uterolítico, alguma coisa nesse sentido. Queria que o senhor comentasse um pouquinho. Então, é curioso, né? Esses up-to-date, ele não faz citação da amniotomia. E ela é, sim, considerada, né? Quando você quer, por exemplo, principalmente um parto vaginal, né? Ele te ajuda a acelerar o parto, a descrição aqui, quando você faz a amniotomia, você diminui um pouco o sangramento, seriam fatores positivos, né? Então, eu acho que ele, apesar de não estar referido explicitamente nesse material que eu peguei, a prática era um pouco diferente, né? Já é citado, né? Em outras publicações, tal. Você pegar os livros, né? Os livros clássicos da coisa, ele está citado como mecanismos que você tem de ajudar. E até o uterolítico no sentido de coordenação das contrações, né? Que aí se você está tentando o parto vaginal, ele pode ajudar você a acelerar a dilatação. Eu acho que isso aí tudo é válido. A questão só do AS que o senhor falou, apesar de não diminuir o risco de DPP, é que essas pacientes acabam tendo outros fatores de risco que elas vão tomar o AS por outros motivos, né? Isso. Então, vamos supor, se ela tinha risco de pré-eclâmpsia, você entrou pelo risco de pré-eclâmpsia, né? E ela tem pré-eclâmpsia e DPP, bom, aí eu estou usando, né? Não sei te falar se nessa meta-análise, até porque eu não fui ler, já está só citado, até é uma curiosidade, se tem esse viés lá, né? Quer dizer, ela usava o AS por outra coisa, ou foi dado o AS só pelo antecedente DPP? Né? Os trabalhos que estão lá estão mostrando só a S, porque ela não tinha outro fator para usar essa, era por causa do DPP. E aí mostrando que ele não funciona. Voltando na fisiopatologia da doença, ele tem tudo a ver. Ele tem tudo a ver. Mas, às vezes, não bate, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Quando a gente fala de usar corticoide para HELP, né? Corticoide para HELP. O corticoide, se você leu, eu tenho uma leitura do corticoide, uns dados do corticoide, que a hora que eu acabei de montar, eu falei, nossa, tem tudo a ver da corticoide para paciente com síndrome de HELP. Não tem discussão, não tem nem que pensar duas vezes, porque ele mexe em tudo, né? Anti-inflamatória, toda a fisiopatologia do processo, ele vai interagir. Mas, o que aconteceu, né? Na prática, você até agora não encontrou nada mostrando que você dá corticoide para a mãe, você melhora um quadro de síndrome HELP. Né? Não falando do corticoide de maturação, corticoide para tratar HELP. Então, quer dizer, embora a fisiopatologia mostraria que ele funciona, a prática não funciona. Talvez aqui seja a mesma situação. Né? Então, mas, por enquanto, no nosso serviço, nós estamos usando. Mas, né, talvez, meio assim, fala, pô, mas a medicina, a meta-análise falou para não usar, né? Como a gente não teve essa discussão na disciplina, né, de UAS, no DPP e tal, a gente continua usando. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente vai abrir aí, né? Os residentes que estão acompanhando, tem alguns médicos do corpo clínico, aproveitar a disponibilidade aí do professor Perassoli com a gente hoje. Acho que... Bom, professor, eu acho que as dúvidas vão aparecendo, né? Mas vou agradecer ao senhor a disponibilidade mais uma vez. Um abraço a todo mundo aí em Botucatu. E a gente volta a convidá-lo, viu? O senhor disponibilizar horário para a gente, tem vários temas, mas ficamos muito felizes hoje aí. Eu acho que é um tema, como o senhor falou, que não teve tanta novidade, mas as atualizações e esse pensamento lógico, né, do diagnóstico clínico, das condutas, aí ele é muito importante, principalmente na formação aí dos residentes, né? Então, acho que talvez, isso é muito importante. Assim, ajuda um pouco, porque como é um tema clássico, né, a gente não volta muito a ler sobre ele. DPP? Já sei, tem que ter isso, faz isso. E fechou a receita do bolo. E, na verdade, às vezes não tem a receita do bolo, né? A receita do bolo aí não é tão prática assim. Então, são temas assim, até para mim foi bom, né? Porque eu voltei a fazer uma outra leitura, né? Abandonar um pouquinho meus
os conceitos que eu trazia muito arraigados, essas coisas, e fazer uma nova leitura. E eu aprendi muito também, sinceramente falando, né? No sentido de atualização, no sentido de rever, né? Rever conceitos, e talvez uma leitura um pouco agora diferente do que eu teria feito há uns anos atrás. Muito bom, professor. Para a gente foi também uma revisão grande, né, Luiz? Eu acho que é importante a gente voltar, e o senhor trouxe algumas atualizações, realmente, até, por exemplo, a questão do fibrinogênio, eu não me lembrava, ou pelo menos não tinha lido sobre essa dose e o valor preditivo positivo e negativo nas CIVDs. Vou agradecer, né, Luiz? Você quer fazer algum comentário? Muito obrigado, a gente vai dar por encerrado, professor, e obrigado a todos aí que puderam acompanhar, então, tá joia? Eu agradeço, então, todos que estiveram aí com a gente, e espero, então, que vocês tenham um bom dia, né? E eu me coloco à disposição. Se tiver interesse, né? eu faço com o maior prazer. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado, e quem sabe na próxima vez eu já vejo com meus olhos todos bem recuperados. Dia 3 de fevereiro, né? Que você falou? Dia 11 de fevereiro. Isso. Tá bom. Tá ok? Então, tchau, professor. Obrigado. Tchau. Um abraço para vocês aí. Tudo de bom. Tchau.